Muito bem. Sextou com S de fim do mês. 31 de julho de 2026. Nossa, eu fui para 25. Sextou. 17 graus, São Paulo. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. É isso aí. Então, Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. e o mais legal é que o povo tá participando. É isso que é legal. Boa noite. 22 graus aqui no meu quarto, 17 graus em São Paulo. Tá meio friozinho, mas tá bom, tá legal. Vamos lá, vai. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E amanhã começa já o mês 8. Gente, o tempo voou. Aliás, o tempo tá voando, sei lá, tá muito rápido. Tá muito rápido. Bom, a gente vive um pouquinho mais, né? Deus sabe tudo. Isso que é o mais legal. Muito boa noite. Tô chegando no rádio e na rede. Chegando. Boa noite, podcast do Fábio. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. Curta, comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Muito bem, e é isso mesmo, fica comigo, eu tô chegando, curta, comente, compartilhe. A verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. Muito bem, vai, vamos começar. Vamos começar esta bagaça. E hoje eu vou responder algumas questões que chegaram aqui por WhatsApp, até uma por SMS. Adoro quando vem SMS. Sinceramente, eu não esperava, mas tem o SMS, isso me chama atenção. Quem usa SMS hoje em dia? Ainda tem. Vou falar disso hoje. Vamos lá, vai. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir. Muito bem, cheguei. Sextou com S de fim de mês e espero que vocês estejam bem. E quando eu falo no rádio e na rede, é que a web rádio Drops Jurídico, ela passa esse podcast de madrugada, tá? De madrugada tem sempre o meu dia, olha que bonitinho, o meu dia. Mas tudo bem, vamos nós. Sextou. E hoje o que tivemos? Hoje, primeira parte, como eu falo, né? Faço sempre. Vou falar de mim,
vou falar de mim, muito bem. Até porque isso fica registrado no meu audioblog. Isto é um audioblog e é um audioblog que, graças a Deus, está aí em várias plataformas e eu agradeço a um monte de gente, agradeço a Deus em primeiríssimo lugar, que Ele é o cara, Ele é quem toma conta de tudo, é Ele quem, enfim, quem guia. Muito bem. E aí depois agradeço a você que está aí comigo no outro lado do aparelho, né? Hoje em dia tem tudo quanto é aparelho. Eu sou o primeiro a me escutar. E eu me escuto pela minha Smart TV aqui do quarto mesmo, quando eu vou colocar a minha TV no quarto. Muito bem. Vamos lá. E aí hoje acordei, era que horas? Bom, aliás, hoje eu dormi picadinhos, vamos chamar assim. Por quê? Porque acordei a primeira vez, era 2h30, fui dormir era 1h15, 1h15 mais ou menos. 2h30 mais ou menos eu já estava acordado a primeira vez, por quê? Porque meu cachorro fez um barulho e tal, mas aí fui olhar, graças a Deus ele estava bem, só foi mesmo uma engasgada, sei lá o que foi que ele fez, deu uma engasgadinha, tudo bem, de boa. Fui ao banheiro, fiz um pipizinho, voltei para o meu quarto e voltei a dormir. Muito bem. 3h30, 15 para as 4, eu acordei de novo, porque aí eu estava preocupado com a situação que hoje, sexta-feira, aqui na minha rua, tem o lixeiro, passa logo cedo, e eu não ponho lixo de noite justamente para não bagunçar as bolas. E, enfim, para não dar problema e tal. E aí eu fiquei com isso. Será que tem que pôr o lixo? Será que é hora do lixo? Não era. Mas aí eu olhei para o relógio aqui do quarto e estava marcando 3h32, mais ou menos. E aí, que fiz? Deitei. Eu já estava deitado, só virei para o outro lado e voltei a dormir. Aí acordei 15 para 6 da manhã com o tufão. Aí sim ele precisava fazer xixi e cocô. Então aí você libera o cachorro para ir fazer o xixizinho, o cocôzinho. Desci, fui com ele e tal, bonitinho, legal. E o que fiz? Aí voltei para dentro de casa, que ainda estava muito cedo, e graças a Deus a minha rua estava tranquila. Gente, é uma coisa tão estranha. Como assim estranha, Fábio? É estranho porque a minha rua aqui onde eu moro, aliás eu nasci nessa casa, eu moro há 99 anos no mesmíssimo lugar. Eu deveria entrar para o livro dos recordes. Mas, enfim, aí minha rua tá calma, tá tranquilo, não passa carro, não passa ninguém. Só mesmo vez ou outra, mas muito raramente de noite passa um carro. E também não tem nada. Tem as lojinhas que tem aqui só abrem de dia. Então tá muito de boa, muito tranquilo. Louvado seja Deus por isso. Bom, aí voltei para dentro de casa e que fiz? Aí preparei o café da manhã, que minha mãe desceria para tomar café. E hoje eu tinha uma aula para ministrar logo cedo, era 8h30 quando ia começar. Mas como é online, é tudo serviço online, eu precisei ligar o computador, ligar a câmera, deixar tudo preparadinho para fazer a aula que ia começar às 8h30. Então, preparei o café da manhã, subi, moro em Sobrado, subi e fui para o escritório aqui de casa preparar as coisinhas, preparar tudo. E, enfim, liguei o computador, liguei a câmera, arrumei lá o tablet que eu tinha que ministrar a aula e esperei modo de dizer, fui ajustando tudo e realmente fiquei esperando dar 8h30 para começar a aula online dos meninos. Aí fizemos a aula de concursos públicos online e hoje foi muito legal porque fizemos para o curso anual, o curso chamado anual, que é um curso, enfim, que começa logo em fevereiro e vai até novembro. E aí
nós falamos de tudo. É muito legal. Esse curso anual é muito show de bola. E aí, o que fiz? Então, fiz uma aula hoje falamos de direito de família. Foi muito legal, muito 10. Aliás, preciso mandar um beijo para meus alunos desse curso. Não vou dar o nome, eu já falei até para eles lá na aula online. Não falo o nome aqui porque não me patrocinam. O dia que me patrocinarem, muito que bem, muito beleza, aí ok, eu falo, olha, eu dou aula aqui, dou aula para já 2014, eu entrei lá em 2014, 12 anos eu estou nesse curso. Dou aula desde 2007, o ano que vem são 20 anos que eu dou aula de Direito, e em 2014 eu entrei nesse curso, estou nesse curso para concurso público, já há 12 longos anos, e agora no outro curso também para a OAB. Aí é para quem se prepara para tirar a carteira de advogado. Do exame da OAB também já quase 2019, 6 para 7. E aí, hoje, nesse curso de concursos públicos, eu falei com eles de direito de família e alguns me disseram: professor, eu escuto você, eu escuto o seu podcast, eu escuto a sua história, eu escuto suas reflexões, eu acho legal, eu posso participar. E como eu falo sempre, todo mundo é bem-vindo aqui. Todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Quem gosta, quem não gosta, todo mundo é bem-vindo. Por quê? Porque quem quiser ouvir, quem quiser manifestar opinião, por favor, pode se manifestar sem problema nenhum. Ah, Fábio, mas você pode não responder minha pergunta. Assim, normalmente no WhatsApp eu não respondo todo mundo. Que nem hoje. Hoje eu vou responder 2 ou 3 aqui neste podcast. Por quê? Porque achei legal, achei interessante o contexto e vou trazer aqui, que eu lembro de cabeça, acho que eram 3. Eu vou olhar aqui no celular quando passar a música, eu vou olhar e aí depois eu falo. Mas são perguntas às vezes que valem a pena serem faladas aqui para todo mundo. Até porque meu podcast, graças a Deus, tem tido audiência. E eu não esperava, juro mesmo. Eu não esperava que eu fosse ter tanta gente me ouvindo aí ao longo de tantos lugares desse mundão de meu Deus. E por que eu falo isso? Quer ver? Aí você entra lá no aplicativo onde eu faço a distribuição do meu podcast e vou fuçolar aqui público, quer ver? Público aqui. Aí no público tem, deixa eu ver, público. A maioria que ouve aqui, dentre todo mundo, são 54,9% de homens, 39% de mulheres, 5,5% não especificam se são homem ou mulher, e os não binários 0,5%. Muito bem. E a porcentagem, aí para quem ouve pelo Spotify, aí eu posso fazer essa estratificação pelo Spotify. No Spotify me mostra que 26% tem, aqui 26,3% de 35 a 44 anos. Depois 21,8% tem de 45 a 59 anos. Depois, de 23 a 27 anos, 13,2%. Depois, deixa eu ver. Antes do 23. Do 28 a 34 anos, 20%. Depois, de 23 a 27, 13,2%. Aí depois de 18 a 22 anos, 8,6%. Depois, 6,6% tem mais de 60 anos. Deixa eu ver quem aqui falta. De 0 a 17 anos, 3,5%.
Atenção, este podcast não é voltado para menores de 18, hein? Menor de 18 aqui não é bom, não. Não é proibido porque eu não fico falando palavrão aqui o tempo todo. Mas não é permitido, não é aconselhável que menores escutem, porque eu posso falar aqui algum sentimento meu e tem um alerta aí no início da página, inclusive do Spotify. São 140 países que ouvem isso aqui, os 5 primeiros que me escutam em todas, falando agora de todas as plataformas, tá? Quem mais me escuta, quem mais me ouve, 55,7% de todos os que me ouvem estão nos Estados Unidos, 21% no Brasil, 8,3% estão no Japão, 4,4% estão na Holanda, 3,1% estão na Irlanda. E aí tem outros países, outros 135 países que eu vou postar. Aliás, já postei no podcast, no Instagram do podcast do Fábio, para vocês verem aqui como é que eu vejo, como é que eu recebo aqui a informação. E no Spotify, os 5 grandes países que me escutam são Brasil, 86,5%, Portugal 3,6%, os Estados Unidos 1,3%, México 1,2% e Índia 0,9%. São os 5 primeiros países que me ouvem. E no Spotify, não sei quantos estão aqui comigo no Spotify, deixa eu ver. No Spotify são 58 países que me acompanham aqui, pelo que consta. Muito bem, agradeço do fundo do coração a todos vocês que estão comigo. Mas, voltando lá no meu dia, né, no dia a dia, eu estava na aula dos meninos que fizemos no curso anual, de manhã cedo, era 8h30 da manhã, e fomos até 9h45, que é 1h45 de aula para cada professor. Muito bem. Aliás, 1h45. Não, 1h15, desculpa, 8h30. Não minto. Não, tá certo. Foi 8h30, falei 8, né? Não, é 8h30. Hoje é sexta-feira. Hoje foi 1h15, que tinha meia hora que eu poderia fazer exercício, e os meninos muito amargamente me deixaram falando da vida. A gente ficou falando da vida por meia hora. É por isso que eu não contei. Enfim, aí fui para a academia número 1, era 11h20 mais ou menos. Enfim, terminei a aula, fiquei em casa, desliguei as coisas e tal. 11h30 mais ou menos eu saí de casa e fui para a academia número 1, onde eu faço natação. Cheguei lá, cheguei cedo, cheguei realmente cedo. Hoje eu fui inclusive a pé, que da minha casa para a academia número 1 não é nem longe, dá o quê? Dá uns 2,5 km. E essa academia número 1 é onde eu faço a natação, e lá estava eu bonitinho esperando. Aí cheguei, levei o quê? 15 minutos para chegar lá. Cheguei umas 15 para o meio-dia, mais ou menos, era mais ou menos 15 para o meio-dia. Aí eu fui pro vestiário, tirei a roupa, que eu já estava de sunga, já saio de casa com a sunga por baixo da roupa, levo a cueca para depois que termina a aula trocar. E enfim, aí fiz a aula de natação. Fiz não, né? Eu troquei de roupa, tirei a roupa, fiquei de sunga, bonitinho. E aí eu descobri que eu tenho dismorfia corporal. Como assim, Fábio? Se eu bem me lembro, deixa eu até olhar aqui se eu olhei certo, se chama dismorfia. O que é dismorfia corporal? A gente se enxerga diferente. Disformia. Um instantinho, corporal. Por que eu falo isso? Já falo, peraí. Aqui, muito bem, dismorfia corporal, TDC, é isso mesmo. A gente se preocupa com aspectos da própria aparência, no sentido de, eu fui me olhar no espelho lá na academia, eu me achei muito peludo. Nossa, hoje aí que eu vi que eu tô com dismorfia.
Aí é dismorfia. Por que dismorfia? Pelo reles, simples e tranquilo motivo de que eu estava ali sossegadamente, olhei e me vi um mundo de pelo. Eu sou peludo, então assim, eu não sou pelado, eu sou peludo. Não sou estilo Tony Ramos, mas eu sou bem peludo também. E enfim, aí eu vi que tem pelo no corpo inteiro. Eu não tenho problema com isso, tá? Eu não tenho mesmo. Mas aí eu pensei, nossa, como eu vejo problema em mim, né? Como eu vejo coisa diferente em mim. Isso porque eu tô em processo de emagrecimento. E tô emagrecendo, tô bem. Nossa, tô bem. Como diz uma senhora lá da academia, a senhora que fica lá na lanchonete, eu fico conversando com ela antes da aula, quando chego cedo, e aí ela fala, nossa, quando você vê problema em você, né? Uma hora é porque você é alto, uma hora é porque você tem pelo, uma hora é porque você é gordo, uma hora é porque você é magro, uma hora é porque você tem pezão, uma hora que você tem pezinho. Mas não é, assim, realmente, assim, eu sou muito crítico comigo mesmo. Comigo mesmo eu sempre fui crítico e hoje eu percebi isso. Hoje, na academia número 1, realmente eu pude perceber isso e pude ver que, assim, eu sou besta. Eu sou realmente besta. Por que eu falo que eu sou besta? Porque aí é que tá, eu sou imagem e semelhança do bom Jesus, o bom Deus. E o bom Deus do céu é o Senhor de todos. Ele fez a gente, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E às vezes não, hoje mais do que nunca, eu posso dizer que eu vi, que eu tenho, e tenho mesmo, e tenho de verdade, dismorfia corporal. Eu me acho um monte, aliás, eu acho que eu tenho um monte de coisa. Alto, baixo, gordo, magro, peludo, não peludo, pezão, eu calço 47, 48. Então, assim, eu não gosto de pé, tá? Não adianta vir me encher o saco. Ai, mas Fábio, você deve ter um pé bonito. Tem um pé pra meter um pé na bunda de quem gosta de pé, que vai em 2 minutos. Ah, mas quem gosta de pé vai gostar. Vai gostar que goste, mas não comigo, hein? Não comigo. Muito bem. E por que eu falo isso? Porque eu não gosto de pé. De coração, do fundo da minha alma, eu nunca gostei de pé. E não gosto. Ah, mas então quer dizer que quando você vai transar, você transa de meia. Não, quando eu faço amor, né, na época quando eu ia transar, vamos chamar assim, eu, sinceramente, eu tiro tudo, eu não tenho problema com isso não. Então, assim, sou de boaça. Mas é que realmente eu achei estranho, realmente achei, hoje, falando com a senhorinha lá da lanchonete da academia número 1, que eu realmente tenho uma dismorfia, só pode ser. Só pode ser. Não tem outra situação. E por que eu falo isso? Porque realmente hoje eu me vi. Nossa, eu me vi peludo. Senhor, que coisa. E assim é que eu vi como eu sou crítico comigo mesmo. Bom, enfim. Mas aí chegamos à conclusão, eu e essa senhora, que realmente eu tenho uma dismorfia corporal. Eu acabo vendo coisa que eu não tenho. E aí, assim, aí você fala, não, você tem que se tratar. Você pode falar assim, você tem que se tratar, então. Vai se tratar com um médico. Vai num psicólogo, vai num psiquiatra. Não precisa. Não precisa, porque aí que tá. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar alguém que queira. E com base nisso, eu sou o que eu sou. Se alguém for gostar de mim um dia, é pelo que eu sou, não pelo que eu aparento ser. É pelo que eu sou. Aliás, a gente tem gostado das pessoas pelas pessoas, não pelo que elas aparentam. E aí é a parte mais certa da história.
Mas tudo bem, saí da academia, isso era quase uma. Daí vim pra casa, almocei com mamãe, 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 mamãe. Tu és a razão dos meus dias. E, não, realmente, almocei com minha mãe, vim pra cá, almocei e tal. E depois, que fiz? Depois, eu descansei em modo de dizer, hein? Assim, eu me sentei no sofá da minha sala por meia hora, exatamente por meia hora, 30 minutos. E depois me levantei sossegadamente e fui para Drops Jurídico. Drops Jurídico, para quem não sabe, enfim, é a web rádio que eu criei lá e tem lá um estúdiozinho simples onde trabalham as pessoas. E, enfim, fui lá para ver como é que estavam as coisas. Preparei um texto bonito que eu vou postar aqui, inclusive também aqui neste blog, no blog do podcast. Fábio, onde é que eu acho o blog do podcast? O blog do podcast você vê no site oficial, que é o Tago, T de tatu, AGGO, ponto O de ovo, N de navio E, tago.one /podcast do Fábio. Lá dentro você tem todos os links, inclusive do blog escrito, e eu vou colocar aqui também em breve sobre isso. Que mais? Bom, aí saí de lá, saí da Drops, fui para a academia número 2. Na academia número 2, onde eu faço os meus exercícios. Agora, nesse mês, Maurão está em férias. Maurão vai entrar em férias segunda, mas comigo já acabou, porque ele dá aula para mim de terça e quinta. Então, já acabou. E ele agora vai entrar em férias segunda-feira e volta só em setembro. Muito bem. E aí, em setembro, durante o mês de agosto, na academia número 2, eu farei apenas e tão somente os meus exercícios de cardio e os meus exercícios aeróbicos. Eventualmente, poderei ir na academia número 3 para aí sim fazer algum tipo de exercício diferente. Aí você pode dizer, tá, e daí? E por que não faz na academia número 2? Porque se eu tenho direito a usar a academia número 3, vamos fazer valer a situação agora que o Mauro está em férias. Muito bem, e aí chegando na academia número 2, estava, como de costume lá na recepção, estava o Davi. O Davi é um menino bonitinho, interessante, bem legalzinho, assim, seria legal alguma coisa com ele? Não, assim. Mas você não ficaria porque você não falou tanto dele? Sim e não. Sim, eu falei bastante, não ficaria. E por que não ficaria? Porque ele trabalha em academia e, como eu já falei aqui 800 quadrilhões de vezes, não é exatamente o que eu procuro gente de academia. Eu já falei aqui e continuo falando. Pode ser o cara mais lindo do mundo, que não é para mim. E por que não é para mim? Pelo simples e reles motivo de que assim, a academia é um lugar de corpos e eu não tô lá para corpo. Não tô mesmo. Eu tô aí para curtir a vida, lá na academia eu tô para ficar saudável, para ficar bem comigo mesmo e para buscar um equilíbrio corporal. E graças a Deus está tudo certo, está dando tudo certinho, tudo bonitinho, e isso é que conta. Mas tenho que registrar que para mim sim o Davi tem um perfil bonitinho de cara, é um cara bem interessante, bem bonitinho, que vale a pena, sorte de quem tem ele por perto. Mas para mim não, para mim tô de boa, tranquilo, de verdade. Quando eu tô dentro da academia, para mim eu não vejo corpos, e não vejo mesmo.
Os meus valores são os meus valores. E os meus valores são valores que eu, por um triz, vamos chamar assim, por um triz eu deixei de lado. Por um triz. Mas depois eu entendi que eu não posso deixar de lado os meus valores e tenho que, primeiro de tudo, agir com ética. Ética valoral, se é que eu posso chamar assim. Por quê? Justamente porque todos nós temos objetivos e temos jeitos e temos situações que a gente, enfim, preza, né? E é verdade, e a gente preza. Então, para mim, repito, para mim, assim, academia é lugar de corpo e o povo vê corpo e eu, tudo bem, eu tenho o meu corpo, mas o meu corpo vai passar, óbvio, como o corpo de todo mundo vai passar. Você pode ter o corpo mais lindo do planeta hoje, você não vai ter o mesmo corpo a vida inteira, não adianta. Ah, Fábio, não, mas eu vou me manter, vou garantir isso pelo menos até o quanto der. Parabéns, que você mantenha, como eu também estou mantendo minha saúde e estou assim, vivendo em mim aquilo que aprendi com o seu Walter, que é o senhorzinho lá da academia, que me falou uma vez muito bem dito. Ele disse assim: olha para a academia não como sendo um dever de estar, de viver, enfim, de ser. A academia tem que ser visto como uma poupança. Por que uma poupança? Justamente porque a academia está fazendo a sua vida melhor lá na frente. Quando você for mais velhinho, você vai ver que você fez uma poupança. E é verdade, eu estou com 99 e eu posso dizer que assim, os músculos assim, a musculatura, ela existe, ela está, ela tem, ela faz, ela existe. Para quê? Para me manter, para eu não precisar ter que depender, para eu não depender de ninguém para me carregar para cima e para baixo, para eu poder eu mesmo ser o dono de mim e dos meus caminhos. E é isso que é legal, ter essa dinâmica, né? Essa dinâmica legal dentro de mim mesmo. Enfim, e aí fiz os meus exercícios, saí. Na hora da saída o Davi estava lá ainda, muito fofo, ele é fofo, ponto pacífico. Ele é um carinha interessante, ponto pacífico, mas não é para mim ponto mais do que pacífico. Muito bem, por que não? Porque quem gosta de corpo lembra, quem gosta de corpo é médico legista, é o coveiro, e vocês me ensinaram, é a pessoa do tanatopraxista. Muito bem, muito bem. E aí seguimos. E aí fui, na hora da saída, falei pro Davi, tchau, bom fim de semana, até porque amanhã não irei na academia. Por que não irei? Amanhã falarei disso, que amanhã nós vamos tocar na missa às 18 horas, por uma questão de logística. Depois eu explico. Domingo não vai ter missa à noite para nós, e aí vai ser invertida a coisa. Bom, tudo bem. E aí, vamos lá. E aí saí da academia número 2, fui ao Carrefour, porque eu tinha que comprar a mesma coisa. Normalmente de segunda e sexta-feira eu acabo indo para o Carrefour, normalmente. E lógico, estive no Carrefour, sim, eu imaginei o Gabrielzinho, que estava doentinho, estava meio malzinho, estava de máscara na segunda-feira. E aí perguntei para a moça do caixa, que me atendendo, eu falei: oi, tudo bem e tal. O Gabrielzinho tá melhor? Tá melhor, tá melhorando. Hoje ele tá de folga. Aí, assim, de um lado é bom, de um lado é ruim. Por quê? Porque eu gostaria de revê-lo e, ao mesmo tempo, essa é a parte ruim, que eu gostaria de revê-lo, e a parte boa é que ele tá de folga, fazendo o que ele
pode fazer o que ele quer fazer, curtindo o dia, curtindo a sexta-feira, com quem ele acha que deve curtir. E aí depois eu vou falar a esse respeito já de uma questão que veio, que eu achei fabulosa, muito legal, e eu vou falar disso, óbvio, mais tarde, mas enfim. E aí saí do Carrefour, vim para casa, tranquilo e feliz. Cheguei em casa, jantei com mamã, minha mãe, jantei com a minha mãe, e vim aqui pro quarto, que eu tenho que fazer a gravação do podcast. Então fiquei um pouquinho lá embaixo e vim aqui para cima fazer a gravação do podcast para liberar ele logo mais, para quando você estiver ouvindo isso, estar de acordo lá na web rádio na madrugada e também aqui no podcast mesmo, na plataforma do podcast do Fábio. Que mais? Me pediram, assim, eu só vou falar porque me pediram para eu explicitar, falar e dizer e colocar e expor o quê? E expor justamente que se você quiser mandar mensagem, você pode mandar a sua mensagem para qualquer uma das minhas plataformas que chega até mim, mas pelo WhatsApp do podcast, que também chega até mim, você pode mandar, por favor, sem problema nenhum. Qual é o WhatsApp do podcast? Se você estiver no Brasil, 11 São Paulo, 986986715. 986986715. Fábio, eu não estou no Brasil, eu estou fora do Brasil. Como é que eu mando o WhatsApp para você? Você vai colocar na frente, você coloca assim, 55, que é o país Brasil, 11 São Paulo e o número 986986715. E aí cai aqui. Muito bem. Você manda seu WhatsApp, manda sua mensagem, o áudio, ou vídeo, ou melhor, áudio ou textos. E eu terei a maior alegria em lê-lo. E aí eu vejo se eu vou responder em público aqui, eu vou falar aqui para todo mundo, ou então falarei em particular para você, diretamente no seu aparelho. Isso depende do que você tem perguntado. Porque às vezes vocês perguntam coisa simples, é de boa. Se é coisa simples, de boa, respondo diretamente, pronto, acabou. Mas muitas vezes você pode, não que vá, mas pode, mandar alguma coisa que eu entenda que tem aí assim, tem um critério melhor, um critério maior, um critério mais amplo, e aí eu acabo respondendo aqui no próprio podcast mesmo, aqui dentro da plataforma, aqui dentro do rádio ou da plataforma do podcast, beleza? E aí, terminando a gravação aqui do podcast, hoje eu vou dormir mais cedo, se Deus quiser. Aliás, não vou dormir porque ainda tem que jogar o podcast no ar. Vou colocar o podcast no ar para todo mundo. E aí os meninos lá da web rádio vão puxar para colocar no ar também de madrugada no Drops Jurídico, no aplicativo da Drops, ou ainda no site radiodrops.com.br. E é isso. Tecnicamente, esta é a primeira uma primeira parte hoje bem estendida. Nem sei quanto tempo eu gastei, deixa eu ver. Gastei 39 minutos só para fazer... Bom, também já expliquei algumas coisas, já falei. Vamos lá. A primeira parte eu encerro aqui.
Cazuza. Gente, essa fazia muito tempo que eu não ouvia, hein? Muito legal. Exagerado. Eu não sou exagerado, não. Sou normal, vai. É que canceriano é sentimental, não é exagerado. Mas tudo bem, isso acontece. Numa sexta-feira, tá bom. Que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos teus pés, com 1000 rosas roubadas, exagerado. Eu adoro um amor inventado. Jogado aos teus pés, baby, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. É assim, né? Vamos combinar. Eu sou exagerado. Não, não sou exagerado, não. Eu sou realista. É diferente. Ser exagerado é uma coisa, ser realista é outra coisa. Eu diria que eu sou realista. Por quê? Porque eu falo aquilo que eu sinto, né? Assim, eu não sou de exagerar, não. Sou bem de boa, bem tranquilo, bem em paz. Bom, até que assim, né? Se a gente for olhar. Bom, vamos lá. Aí assim, eu tenho que responder algumas coisas que chegaram muito legais. Como essa semana eu falei muito do Gabrielzinho e vou continuar falando, porque sim, para mim ele é interessante. Sim, para mim ele seria o namorado perfeito. Sim, para mim ele seria o carinha ideal. Sim. Mas não, eu não posso exigir que ele queira algo comigo, como eu não posso exigir que ninguém queira algo comigo. Posso exigir sim que eu queira ser melhor para alguém, que eu possa escolher bem a pessoa que vai ficar comigo, que vai estar comigo. Por que que eu falo isso? Porque eu recebi algumas mensagens, não exatamente iguais, mas com o mesmo contexto. Que contexto? A pessoa me dizia assim, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Vamos resumir. Se o Gabriel escolher alguém, se o Gabriel já tiver alguém, vamos dizer que o Gabriel já está namorando com alguém. E aí eu vou dizer o que eu disse lá na segunda-feira. Lá na segunda-feira, se bem me lembro, eu disse assim: eu não tô aqui pra falar, não, olha, se eu não namorar o Gabriel, eu não vou namorar ninguém nunca mais. Não. Muito pelo contrário. Ele estando feliz, ele estando bem, ele estando com alguém que o respeite, eu vou estar feliz do mesmo jeito. Ah, mas Fábio, não é verdade, porque as pessoas não conseguem ter essa noção. As pessoas não são. Aí é que tá, eu não sou todas as pessoas, eu não sou as pessoas, eu sou o Fábio. E o Fábio, vírgula, eu sei o que eu quero viver na minha vida. Eu tô num grau não vou dizer de espiritualidade acima de ninguém, porque não é verdade. Eu amadureci ao longo da vida muito. E eu tenho essa certeza, eu tenho essa tranquilidade de falar assim: eu escolho a pessoa, legal, escolho o cara, escolho a mulher, tal, não tem problema. E aí, escolhi, muito bem, legal. Ah, mas o cara tem namorada, tem namorado, a menina já tem namorada, tem namorado. Beleza, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque, como eu falo sempre, eu disse desde segunda-feira, e aliás, só um pequeno parêntese. As pessoas falam e não é desde, é desde.
para deixar isso bem correto. Então fecha parêntese. E eu falo desde segunda-feira que eu escolho e não tenho problema de reescolher se for para reescolher. Por quê? Porque é que tá. O meu grau de amadurecimento é tal que eu consigo entender, eu consigo perceber, eu consigo captar, eu consigo, vamos dizer assim, eu consigo vivenciar a ideia de que eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Assim, é difícil dizer, mas assim, eu sei enxergar no outro um pedacinho do amor de Deus que tem em cada um de nós. Por quê? Não à toa eu fiz teologia, não à toa eu me fiz pastor, não à toa eu hoje em dia tenho aí uma galerinha que vem comigo, que está comigo na comunidade cristã Voz e Fé, e nós temos a mesma teologia anglicana. Então assim, eu consigo enxergar no outro um pedacinho do amor de Deus que eu tenho também em mim. E o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Então assim, amar alguém, gostar de alguém e querer alguém também é entender que a pessoa tem que ter a vida dela, tem que, enfim, viver a vida dela, tem que ter essa liberdade de escolha e deixa a pessoa voar. Só que assim, aí tem 2 caminhos. Por que 2 caminhos? Porque tem uma galera que fala assim, mas e se a borboleta voar e você vai deixar voar e se ela voltar? 2 caminhos, vamos lá. Se a borboleta é minha, vamos dizer assim, se eu estou namorando a pessoa quer ir embora, não quer mais, beleza, é direito dela. Ela pode muito bem chegar como já chegaram em mim e falaram, não quero mais, não estou afim. Ou então quando abertamente me traíram, né? E eu já falei aqui, já expliquei, já expus aqui que me traíram e, enfim, e beleza, bola pra frente. E aí eu segui a vida que segue. Então assim, se a borboleta é minha namorada, vamos dizer, se eu tô com aquela pessoa, a pessoa é minha namorada, e a pessoa diz assim, o cara, a moça, enfim, diz assim, eu não quero mais. Beleza, tchau. Vai embora, pode voar, sossegado. Agora, se voltar para mim, eu não vou receber de volta. Por que não? Porque a pessoa escolheu ir embora. Aí não adianta vir depois, como eu já falei aqui, que isso aconteceu. Eu tinha a mensagem já faz um tempo, e faz um tempo já. E aí assim, eu falo isso sempre que assim, a borboleta quando volta, assim, a pessoa enxerga que nem o meu primeiro ex que já morreu, meu primeiro namoro gay, quando eu namorei, isso em 1999. E aí, namorei o Fábio, meu xará, que até a Ju, um beijo pra você, minha querida amiga e irmã que a vida me permitiu escolher. A Juliana, ela mora em Massachusetts. Enfim, a Ju, já contei aqui a história dela. A gente fez faculdade de odontologia juntos, eu e a Juliana. E a Juliana foi uma amiga, uma irmã gigante que eu tenho desde então. Muito bem, e aí voltando lá, a Ju dizia pra mim naquela época, ela falava, cuidado porque você tá se jogando de cabeça nessa relação e o menino não tá ainda muito conectado com você. E aí eu falava, não, Ju, beleza, que é isso, imagina, eu tô vendo, eu tô sentindo que a gente se ama. Muito bem, legal. E no fim a Ju tinha razão. Aí o Fábio quis voar, o meu xará quis voar, beleza, voou, foi embora, voou. Depois de mais de 15 anos depois que a gente namorou, não sei, bom, do mesmo jeito que eu descobri o telefone de pessoas graças a vocês, né? Aliás, vocês mandaram,
os telefones, que nem já falei aqui 20 vezes. Eu não sou stalker a ponto de ir atrás de ninguém, porque eu não vou atrás de ninguém. Não vou mesmo, não vou. Não vou, eu sou canceriano sentimental e não vou atrás de ninguém. Se eu escolhi e a pessoa me escolheu, muito que bem. Se eu escolhi e a pessoa não me escolheu, amém. Não tem problema. Então, mas aí depois de uns 15 anos mais até, aí me chega uma mensagem no meu WhatsApp dizendo: esse WhatsApp é do Fábio? Eu falei: sim, é, tal. Já contei aqui 20 mil vezes. E aí vem aquela mensagem meio estúpida, né? Do tipo, vem assim: se eu tivesse dado importância a você naquele tempo. Não tinha foto no primeiro momento. E aí eu pensei: quem será? E será que sou eu, Fábio Real, que estão me procurando? Muito bem. E aí fui dando corda para ver. Aí quando fui ver, o Fábio, meu primeiro ex-namorado, que já está do outro lado da vida, me escreve do nada assim: sou eu, tal, putz, adoraria ter te dado importância se eu tivesse escutado, blá, 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 a gente estava junto e não sei o quê. Aí o que fiz? Eu disse, resumidamente, eu disse: muito bem, você foi muito coerente quando disse isso, porque realmente é bem por aí, é aquela coisa, você falou a coisa certa, do tipo, se não foi, não vai ser mais, de boa, você quis voar, voou, não vai aqui não vai voltar mais, de boa. E aconteceu de novo com o Ivan, isso em 2012. Eu já falei aqui, em 2012, quando eu namorei com o Ivan, descobri que ele estava com um papelzinho, assim, na hora da gente fazer amor, tudo bonitinho, cai um papelzinho do bolso dele, com umas palavrinhas ali escritas e dizendo o nome do cara, Herbert, enfim, Herbert Richards. Não, tinha um nome lá, bonito nome e tal, assim, bonito modo de dizer, tá? Que eu decorei. Eu tenho um péssimo hábito de decorar algumas coisas. Eu não decoro muito bem nomes assim, tipo, de pessoas. Quando a pessoa chega e fala: sou fulano, depois de um tempo pode ser que eu esqueça. Mas quando está escrito em papel essas coisas, eu nunca mais esqueço. E esse tipo de coisa eu acabo decorando. E aí, assim, descobri, né, que ele ia sair com outro cara depois que a gente terminasse de fazer amor, tudo bonitinho. Até que ele falou: eu vou voltar para casa hoje e tal. A gente não ia passar a noite juntos, porque ele precisava voltar para casa, mas ao mesmo tempo ele ia dar para mim, tranquilo, enfim, e tudo bem, e etc. Legal, beleza. Foi, muito bem. Terminou tudo, deixei ele na casa dele, lá ele morava, nem sei se mora ainda, mas morava em Guaianazes, e eu moro aqui na Zona Norte, então deixei ele na porta da casa dele, fui com o carro até lá, deixei e tal, e me despedi e tal, beijei e etc. E falei, assim, a gente sempre dizia até amanhã, ou enfim, até, sei lá, até terça, segunda, quando a gente ia se ver. Muito bem. E aí, naquele dia, eu disse até breve. Não, minto, desculpa, eu disse até um dia. Até um dia só. E aí ele não entendeu. Ele falou: não entendi. Aí eu falei: não, deixa, não tem problema. Fechei a porta do carro, entrei, vim embora para casa. E desde então colocamos um fim, aliás, eu coloquei um fim aí, porque eu não sou corno de ninguém. Se eu escolhi você, porque eu gosto de você. Por exemplo, se eu escolher o Gabriel e o Gabriel me escolher, é um pro outro, o outro pro um. Não tem essa putaria de estar aqui comigo e depois estar com 15. Não vai. Isso não vai mesmo. Como também, sei lá, se eu escolhesse o Davi, seria eu e o Davi, eu e só, e acabou. Se pintar uma traição, de boa, é uma vez só. Então, assim, a borboleta voa, mas a borboleta não volta. Então, assim, são dois tipos de borboleta. Que nem a borboleta que tá comigo,
Leia-se o amor da minha vida no momento, né? Aquele que aceitou colocar uma aliança comigo. Então, assim, estamos em aliança, eu com ele, ou eu com ela, e ela comigo, ou ele comigo, beleza. Aí, se a borboleta voar, a borboleta não volta. Comigo no meu jardim não volta mais, não. Meu jardim já vai estar devidamente dedetizado. Ponto final. Agora, se a borboleta não é meu namorado nem minha namorada, leia-se, a borboleta está no meu jardim e voa, está de repente analisando, passando pelo meu jardim e só, ponto final, não fez mais nada, só passeou, beleza. Aí pode voltar, de repente quando volta eu posso abraçar para minha vida e vice-versa, a borboleta me abraça para a vida também no meu jardim, entra no meu jardim, aí fica, beleza. Aí pode voltar porque aí não tem nada. Então, assim, são dois caminhos distintos de borboleta. Aí, ok, aí beleza. Só para deixar isso bem explicadinho nesse momento. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver.
saber viver. É preciso saber viver. E é isso mesmo, e é por aí. Então, assim, eu tô num ponto da minha vida, sei lá, ou eu amadureci demais, ou eu apodreci rápido demais. Não tem dois caminhos, ou é um ou é outro. Mas, enfim, tudo bem, vida que segue, de boa, de boaça. E uma outra situação que me perguntam muito, assim, me perguntam não, quem manda mensagem, ou no Instagram, ou na página do Face, ou no próprio Face do podcast, tudo do podcast, tá? Ou no WhatsApp do podcast, sempre dizem assim, que nem de uns tempos pra cá eu venho tocando a música que eu falo que é o hino da minha vida. E é mesmo, é o hino da minha história, se é que eu posso falar assim. Por quê? Porque se eu encontrar alguém algum dia, eu quero que seja desse jeito, quero que aconteça desse jeito, dessa forma, desse momento, desse sentido, né? Nesse sentido que a música apresenta. A música da Laura Pausini, que ela canta com Alejandro Sanz, que é o Vive-me, que vai ter ainda nesse episódio. Tudo bem que eu já estourei o tempo, mas tudo bem. E aí as mensagens são muito parecidas, não é a mesma, tá? Mas dizem assim, você está dedicando essa música para o Gabriel tal. Mas e se o Gabriel tá namorando? Ou então, e se o Gabriel não gosta de homem? Ou então, e se o Gabriel não gosta do seu perfil? E se o Gabriel tem um perfil de cara diferente do teu? Enfim, e se? Então vamos lá, vamos responder isso para que todos entendam. Eu, assim, quando eu falo, Gabrielzinho, tal, não sei o que, é porque eu gostaria, aí é que tá. Agora vou colocar eu na primeira pessoa do singular, tá? Eu gostaria que o Gabriel fosse meu. Sim, eu gostaria. Mas eu não posso mandar no coração alheio. Isso jamais. Eu não sou idiota. Não sou imbecil a ponto de falar não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Não, muito pelo contrário. Ele tem que ser de quem ele achar que deve ser, se ele achar que deve ser de alguém. Por quê? Porque aí é que tá. Nós somos livres. Se a gente escolhe estar com alguém, a gente escolhe porque é uma escolha nossa. É aquela coisa que nem fala na música Monte Castelo, que diz lá, a gente é prisioneiro de uma prisão que a gente mesmo quer, que a gente escolhe estar. É uma prisão que eu escolho estar, que você escolhe estar. Quando você diz, eu quero você, eu quero esta pessoa, eu estou querendo esta pessoa para mim, aí você diz, é uma prisão que você está entrando? Em tese porque você não vai olhar mais para outras pessoas. Ou até você vai olhar e não vai desejar estar na cama com eles, com essas outras pessoas. Você vai querer estar com a pessoa que você gosta, que você ama. Por isso que aí é que tá pra mim, relacionamento aberto não cabe. Porque eu não tenho olhos sexuais para outra pessoa que não seja a pessoa que está comigo. É estar preso por vontade. Se eu me prender, se eu colocar uma aliança no meu dedo, eu vou estar preso porque eu quero estar preso a você, a essa pessoa, enfim, ao Gabriel, ao Davi, sei lá, a Luciana, sei lá, quem for. A Tatiana, aliás, lembrei da Tatiana agora. Se fosse para ser, seria assim. Não tem porquê, não tem essa idiotice de, não, você trepa com quem você quer e aí a gente fica junto no final. Fim do dia a gente faz amor, durante o dia se faz sexo. Não, eu não tenho isso. Assim, o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Diz bem o Monte Castelo. Fato. Mas aí é que tá.
tem gente que fala, não, eu sei separar amor de sexo, tal. Parabéns, você é campeão. Eu já tive essa fase lá atrás no tempo, bem lá atrás no tempo, hein? Já faz um bom tempo que eu sabia separar no seguinte sentido. Eu sabia, por exemplo, eu sabia sair para comer os caras quando eu queria. Eu entregava 23 centímetros de carne, ponto final, e acabou aí. E acabou, e ponto final. Muito bem. E não é assim, gente. Aí é que tá, não é assim. E aí é assim. E aí mora o vazio que eu sentia lá atrás no tempo. Que aí você sai, conhece a pessoa, fala com a pessoa, troca ideia, vai pra cama, vai pra cama, vai pra rua, vai pro carro, sei lá, vai fazer a sua fisiologia humana valer e esquece do coração, esquece do sentimento. E aí fica um vazio do caralho que você não consegue se manter. Eu não conseguia me manter em pé. Tinha dias que eu achava que eu era o cara mais podre do mundo. Até a hora que eu entendi e pensei, não vou ficar saindo por aí à torta e à direita só por alegria. Não, se for para ser, vai ser porque eu quero estar com alguém, eu quero amar alguém, eu quero poder fazer alguma coisa com sentimento. Eu não quero simplesmente sair e entregar uma parte do meu corpo e não entregar o principal, que é o coração. Respeito quem quer e quem gosta. Eu, sinceramente, eu falo isso há mais de 20 anos. Eu sou mais do que 23 centímetros de carne. Ponto final. Nada além disso. E vida que segue. Então vocês têm que entender isso, meu povo. Aí mora o X da questão. Bom, enfim. E aí, só resumindo. Então, assim, a música, que é o hino deste podcast, é o hino da minha vida, diz bem, eu quero encontrar alguém que me queira, que queira estar comigo, que queira de repente cobrir, que queira ser aquele quadro que cobre uma parede branca e cansada. E é bem por aí. Por quê? Porque o sentimento fala mais alto, gente. É muito legal você poder entregar um coração, ao invés de entregar um pedaço de você, entregar uma bunda, entregar um pedaço de carne, entregar, enfim, o que você quiser. Não é assim. E é pra mim. Cada um que entregue o que quiser. Eu não vou entregar um pedaço de carne. Não vou. Respeito que vocês façam o melhor, enfim. Mas pra mim não. Então, assim, eu dedico sempre essa música para o Gabriel, o hino aqui. Por quê? Porque o Gabriel me fez enxergar que eu posso gostar de alguém. Não necessariamente, eu não preciso que o Gabriel goste de mim. Claro que eu gostaria muito que o Gabriel gostasse de mim. Putz grilo, seria uma coisa fantástica eu entregar o meu coração para alguém que entregaria o coração dele para mim também. Para eu cuidar e ser cuidado, para eu amar e ser amado, para eu viver e ser vivido. Então, aí sim, mas minha gente, não é assim. Não é assim, eu dedico hoje porque ele me fez enxergar que eu ainda posso, que eu ainda tenho libido para gostar de alguém, para encontrar alguém que tenha esse mesmo perfil que eu procuro. Gabriel tem o perfil que eu procuro? Tem. Gabrielzinho é perfeito? Pelo que eu vejo, eu não conheço ele fora do trabalho dele. Não conheço. Quer conhecer? Quero, lógico que quero, gostaria muito. Mas eu não posso exigir. Eu não posso fazer com que a pessoa goste de mim forçado. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Mas já foi do jeito assim. Ele me fez enxergar que eu posso gostar. E me fez enxergar que eu adoraria que ele vivesse sem medo, se tivesse que ser. Ainda que tivesse todo mundo, todo o planeta contra. Que é o que diz essa música, que é o hino da minha vida. Quando eu escolho alguém, eu escolho esse alguém ainda que o planeta inteiro esteja contra.
Eu estou a favor da pessoa, então vamos lutar juntos. Eu e a pessoa e eu. Simples assim. E por isso que hoje eu dedico essa música ao Gabriel, que seria o homem, o cara, enfim, perfeito para ser meu na vida. Mas não posso exigir que o Gabriel do Carrefour seja algo meu. Não posso, como não posso exigir que ninguém seja. Mas posso desejar toda a felicidade do mundo para ele, mesmo sendo longe de mim. Simples assim. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza, prendi il senso, ascolta quello che ho qui dentro, così diventi un grande quadro che dentro me Muy dentro de mí. ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Créeme esta vez, Credimi, créeme porque farei del male solo e ancora me. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más, solo un poco más. víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Hai aperto in me la fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Ah, Gabrielzinho, seria legal. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Como eu entendo essa letra, eu acabo pensando, eu acabo imaginando, eu acabo direcionando isso pro Gabrielzinho, que seria o cara. Nossa, seria o cara perfeito, né? Enfim, fazer o quê? Aí a vida continua, gente. Então, assim, por isso que eu falo que eu tenho a síndrome do dedo podre. Por que a síndrome do dedo podre? Claro que não é exatamente assim, mas é basicamente. Por quê? Porque eu
eu acabo escolhendo a pessoa sempre errada. Sempre errada. E quem me escolhe acaba não sendo escolhido por mim. Porque não é exatamente o tipo de cara que eu gostaria ou o tipo de mulher que eu gostaria. Isso eu posso falar porque eu já vivenciei isso. Então, assim, é meio estranho. Assim, o perfil de cara que eu gosto é um, e todo mundo tem um perfil que gosta. Não adianta falar que você gosta de qualquer um, que não é. A gente tem um perfil que a gente gosta, de homem, de mulher, não importa. E, enfim, eu tenho, você tem, todo mundo tem. E assim, aí mora o meu lado mais estranho, né? Porque é que tá, o perfil de cara que eu gosto normalmente não gosta do meu perfil. Por quê? Porque vai saber, às vezes eu tenho 1,98 m de altura, com o tênis fica 2,1, 2,1, 2,2, dependendo do tênis. Então isso pode pesar. E normalmente pesa. E aí eu acabo sempre escolhendo errado. Escolhendo o cara errado, escolhendo a mulher errada, não sei. E aí mora o problema. E aí mora a situação. E aí mora a minha síndrome do dedo podre. Fazer o quê? Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou. Põe sua carinha sorrindo pra nós. Mostra que a gente vai se ver outra vez. E sem mais delongas, passei do tempo hoje. Nossa, hoje eu passei realmente do tempo, gente. Que coisa. Bem, agradecendo a você pela paciência de você estar aqui comigo até agora. Agradecendo a mim mesmo, porque eu vou me ouvir. Eu acabo me ouvindo várias vezes, vários episódios que eu já passaram. Eu mesmo me escuto, para eu entender a mim. É estranho falar isso, né? Mas é assim. Eu acabo entendendo a mim mesmo. Então eu agradeço também a mim lá no futuro, quando eu for ouvir esse episódio. Eu agradeço a mim por ter ouvido a mim mesmo. Que coisa. E agradeço a você pela paciência, agradeço a você que me acompanha, manda mensagem, participa e tá junto comigo. De coração, muito obrigado. Mesmo. Do fundo da alma, muito obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã eu voltarei, se Deus quiser. Um beijo carinhoso a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo pro Gabriel do Carrefour Express aqui do shopping aqui de São Paulo, da Zona Norte. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, com muito mais, tá bom? E obrigado a todos vocês na web rádio também, que ficaram comigo até agora. Vai seguir a programação para quem está na web rádio. Para quem está no podcast, acaba o episódio aqui. E a gente se vê amanhã com mais um episódio, se Deus quiser.
Obrigado do fundo da minha alma pela participação de vocês, que aí eu posso ser o mais franco, mais sincero possível e posso trazer aqui exatamente aquilo que é. Beijo carinhosíssimo pro Gabriel, meu crush maravilhoso do Carrefour lá do shopping. E um beijo a todos vocês que me acompanham. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E uma noite abençoada, um sábado abençoado. E no fim da noite de sábado a gente se vê, se Deus assim permitir. Até mais, fiquem com Deus, obrigado. E a gente se fala no próximo episódio. Do fundo do coração, gratidão. Até o próximo. E claro, não vou deixar de mandar um beijo pro meu eterno crush, o Aguinaldo do Pet Shop aqui também. Ei, Laia, obrigado sempre, gente. Uma noite abençoada, um sábado de luz. Eu sei bem o que eu quero viver da minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, do peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar quem queira viver o mesmo. Não posso exigir nem que o Gabrielzinho queira viver o mesmo que eu. Mas sigo na busca, quem sabe, do cara ou da mulher certa, do coração certo. Boa noite, até amanhã. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, Do peito e na canção. Curta, comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim.
te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir.